Ouçamos então a leitura deste salmo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ó, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Amém? Este salmo, irmãos, esse salmo do 113 ao 118, eram cantados nas festas religiosas dos judeus. Vocês lembram que quando Jesus, depois de ter ceado, cantou um hino, possivelmente é um hino a partir do 115 a 118. Ele deve ter cantado ali no encerramento da Páscoa. Era cantado, então, com esse objetivo. O 113 a 114 no começo da festa. O 115 a 118 no final. A experiência do salmista expressa a experiência de todos os crentes. Qual é a experiência? A das dificuldades. No mundo, tereis aflições. É um registro muito forte nas Escrituras. Então, eu vou tratar desse tema, extraindo lições das dificuldades na vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, orou por 3 vezes, me tira esse espinho. E o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, entendendo já que o propósito do sofrimento, ele disse, terei prazer na fraqueza, porque quando estou fraco, então que eu sou forte, né? Pois bem, extraindo lições das dificuldades na vida. Primeira lição, os crentes passam por muitas aflições nessa vida. Observe que, ao descrever o seu quadro, no versículo 3, leio aqui na linguagem, na NVT, a morte me envolveu com suas cordas, no versículo 3, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Que descrição, que coisa difícil ele está passando. É alguma doença, um perigo? No versículo 10 e 11, aqui na linguagem de hoje, ele diz assim, eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. O desespero, né? Quando
a gente está vivendo situações difíceis. Não se pode confiar em ninguém. Aí a gente vai chutando o balde, culpando tudo e todos, ninguém me ajuda, ninguém liga para mim, né? Pois bem, devido à existência dos inimigos da fé, as aflições comuns dos homens, o cristão tende a viver momentos desagradáveis ao longo da sua peregrinação na terra. Então, por um lado, eu sou humano, eu sou como Adão. Então, o que os filhos de Adão sofrem, eu também vou sofrer. Mas, além desse sofrimento comum, eu tenho um sofrimento da graça especial, que é o adversário, a carne, o mundo, o diabo pelejando contra nós. Então, durante toda a minha trajetória, nós vamos enfrentar algum tipo de dificuldade. O povo de Israel, relatando a sua origem, no Salmo 129, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como longos sulcos feitos pelo arado na terra. Ali, a escravidão no Egito, né? Então, veja, a experiência de Israel é uma experiência de sofrimento. A nossa entrada no paraíso será precedida de muitas dificuldades para nos tentar demover da esperança eterna. Mas se perseverarmos, receberemos a herança eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Foi lido da igreja de Esmirna. E Paulo, na primeira viagem missionária, ao retornar àquelas igrejas, ele dizia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Só a Bíblia a gente vai encontrar uma verdade dessa, né? Porque qualquer outra religião vai dizer, não, vai ser tudo sucesso, maravilha, você vai vencer, você é vencedor. As Escrituras revelam que nem mesmo o Senhor Jesus foi isento de sofrimento. E os crentes piedosos não escaparam das dores da vida. O que é que ele diz ali no Getsêmani? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, experimentou esta dor. No Salmo 34, versículo 19, diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O ensino doutrinário dado pelo Senhor aos apóstolos foi de que teríamos momentos difíceis em nossa jornada cristã. Nós falamos, não, no mundo tereis, o quê? Aflições. Diz ainda no Sermão da Montanha, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui, por causa da fé, o irmão, a irmã pode sofrer. Os apóstolos advertiram aos santos que na caminhada da fé haverá muitos obstáculos, mas não devemos temer, Deus está conosco em nossa caminhada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. A sua vara, seu cajado me consola. Tiago, escrevendo ainda sobre esse assunto, diz, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo.
Não estamos isentos das dificuldades comuns dos homens, como doenças, catástrofes, pragas, problemas econômicos, enfim, e outros. Mas Deus nos assiste em nossas dificuldades. Sei que cada um tem uma necessidade, todos nós, o pastor também tem. Mas Deus cuida do seu povo. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descer até lá e comprai-nos dele para que vivamos e não morramos. Imagine, é o pai é a família de Deus consagrada, os filhos de Jacó, o próprio Jacó. Eles estão enfrentando uma dificuldade na terra prometida, não tem comida. Mas o que Deus fez? Mandou José, quanto tempo antes, para preparar tudo para que eles tivessem alimento? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Somos provados e tentados por crermos em Deus, e nesses momentos a dor pode ser intensa, mas temos a promessa de assistência e consolo divino. Deus está nessa hora também. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. A queda de nossos pais no Éden nos legou uma natureza inclinada para o mal, e mesmo regenerados, esses desejos tentam aflorar e nos causam muita dor espiritual. Sofremos por causa da corrupção ainda em nós. Quando não é coisas da vida comum, é coisas espirituais. Isaías diz: ai de mim que estou perdido, porque eu sou homem de lábios. Quem nunca entrou numa crise existencial porque não quer fazer uma coisa e está pensando naquelas coisas proibitivas, diz: eu não entendo o meu modo de pensar. O que eu quero eu não estou pensando nem fazendo, e o que eu não quero eu estou pensando e às vezes fazendo, né? Aí Paulo, naquele diálogo lá do homem, do pecado dentro dele, em Romanos 7. As má notícias que ouvimos diariamente do acontecimento no mundo e o dano do pecado nas pessoas à nossa volta têm o poder de causar dor no servo de Deus. Sim, às vezes é pesado. Eu mesmo não assisto noticiário. Depois que eu entrei na crise de pânico, acabou. Eu não assisto mais noticiário. Eu vejo Chaves, aí eu dou risada, tudo legal. Mas não vejo notícia, porque é muita coisa ruim. Você liga o jornal, é do começo ao fim só notícia pesada. E eu gostava de assistir todos os jornais em todos os períodos. Era muito para mim, eu não suportei um negócio daquele. O próprio Asaf também estava assim, o Abacuque. Senhor, eu estou aqui indignado, porque o Senhor me faz ver a violência e não age, não disciplina. E ele então sobe ali num posto, né, aguardando a resposta divina, porque o Senhor não dá uma providência contra essa opressão toda, essa injustiça toda. Só estaremos livres de qualquer infortúnio no novo céu e na nova terra. Por isso devemos ter paciência para não abandonar a fé por causa das dificuldades do presente. Então, meus irmãos, olha, se você não quer mais enfrentar essas situações, a gente pode até orar por você. Leva, Senhor, leva. Ele não quer ficar mais aqui. Mas ninguém quer. Quando essa oração, ninguém quer que faça. Mas quer continuar no mundo caído e sofrido. Então, paciência. Então, suporte com paciência. Porque Paulo disse que o meu desejo é o quê? Partir, estar com Cristo, porque é incomparável. E Angélica que o diga, né? Devemos lembrar que não há promessa de isenção de dificuldades nessa vida para quem aceita a Jesus. Então, essa propaganda, pare de sofrer, é linda. Eu também quero para mim, você deve desejar, mas não é verdadeira. Porque você vai ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, né? Porque Deus, ele já nos alertou acerca disso. O sofrimento do crente, irmãos, é temporário,
mas a felicidade eterna é o que vamos receber no retorno de Cristo. O alívio. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Segunda lição, extraindo lições das dificuldades na vida. Os crentes devem pedir socorro a Deus nas aflições. O que é que eu faço quando esse momento chega? O salmista nos dá a pista aqui. Vamos observar no versículo 1, que ele está exaltando a Deus, porque Deus o ouviu. Vamos ler o versículo 1? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, ele orava. E ele agora está agradecido porque Deus ouviu a oração dele e o salvou. Veja o versículo 2, que é isso mesmo. Leamos 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O 16. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrar-te as minhas cadeias. Se por um lado é verdade que enfrentamos dificuldades, nós temos uma arma para usar, a oração. Devemos orar. Os crentes que buscarem a Deus nas aflições, buscaram a Deus nas aflições no período bíblico, foram livrados de maneira miraculosa pelo Senhor. E isto deve ser um incentivo para procurarmos a Deus em nossas aflições. Ele está dando exemplo. Mas há outra passagem que diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu preciso recorrer a Deus. Ainda em outro salmo é dito, 77, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-me-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-me. É oração perseverante, é oração insistente. Eu só te largo quando tu me abençoares. Devemos ser como esses homens. A oração do crente aflito vai chegar aos ouvidos do Senhor e de acordo com a sua promessa, Ele irá agir em seu favor. O que é que aconteceu aos judeus que estavam no Egito quando o faraó estava maltratando eles? Eles o quê? Clamaram ao Senhor. E diz a palavra de Deus, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Não é inútil as nossas orações. Deus está ouvindo o clamor. Deus ouviu, como de manhã nós falamos, Agar estava lá naquele poço, fugindo de Sarai, e o Senhor perguntou: o que está fazendo aí? Está onde indo? Aí ela contou: estou fugindo da minha senhora. E o anjo disse, que é o anjo do Senhor: volte, se humilhe, porque eu vou abençoar esse menino e ele vai ser grande. Louvado seja Deus. Se nossa aflição é muito incômoda, devemos nos humilhar na presença de Deus através de jejum e oração. Na nossa igreja, tem crítica sobre isso, né? Mas nossa igreja sempre enfatizava que jejum deveria ser feito em tempo de calamidade. Calamidade nacional, por exemplo, estadual como do Rio Grande do Sul. Então, se você está vivendo uma situação difícil, a calamidade é sua. Então, vá jejuar e orar. Vá buscar a Deus na presença do Senhor, porque quando os filhos de Amon, os filhos de Moabe, alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum
em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Eles buscaram o Senhor na aflição. E Deus disse: vocês não vão ter de pelejar. Essa peleja não é vossa, é minha. E eles foram cantando para a batalha. E quando chegou os inimigos, já estavam todos mortos, porque Deus fez um se jogar contra o outro. Meus irmãos, esse é o Deus vivo. Vamos jejuar. Acredite na humilhação da presença de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. A oração por libertação da angústia será mais confiante se estivermos andando com Deus. Claro, se eu não estou em paz com o Senhor, em comunhão com o Senhor, eu fico meio receoso de orar. Lembre que quando o rei Ezequias, Isaías foi para ele e disse uma notícia triste. Olha, rapaz, prepara aí o seu... a casa, mas a gente chama, quando uma pessoa vai morrer, testamento. Prepare o seu testamento, é isso. Prepare o seu testamento porque você vai morrer. Ele não preparou o testamento, não. Ele se inclinou para a parede e disse assim: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto a seus olhos, e chorou muitíssimo. Antes do profeta sair do palácio, Deus diz: volte e diga a ele o seguinte: você não vai morrer, vou acrescentar 15 anos à sua vida. Aí mandou passar uma pasta de figo e ele ficou curado. Deus já tinha cura, mas ele se humilhou na presença do Senhor. Mas ele faz essa oração porque ele é ousado. Ele disse: olha, Senhor, eu tenho andado na tua presença. Isso é bacana, né? Isso é importante. Confiados no amor de Deus por nós, vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação. Deus me ama. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Lázaro adoeceu, qual foi o recado de Marta e Maria para Jesus? Está enfermo aquele que tu amas. Só isso. Senhor, aquele que tu amas está doente, aquele que tu amas está vivendo a situação. Lembra dele. E o Senhor foi para lá. É verdade que ele demorou um pouco, né? Esperou ainda algum tempo. Mas ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Declare ao Senhor o motivo da sua angústia, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Talvez as pessoas não entendem. Deus é onipresente, onisciente, sabe de tudo. Sim, Ele sabe. Mas quando Ele vai para H, Ele pergunta: de onde você vem, para onde você está indo? Ela disse: eu fujo da minha senhora. Eu preciso declarar a angústia do meu coração. Quando diz: não andeis ansiosos, sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu declaro com clareza a Deus o que está acontecendo na minha vida. A oração por livramento deve ser perseverante, pois Deus vai agir no tempo estabelecido por Ele e não conforme o nosso tempo e maneira. Lembra que Pedro estava preso e a igreja fazia oração incessante por ele. Aí Pedro bateu na porta. Aí a menina disse, ou entendeu, porque eles não só batiam, mas falavam, reconheceu a voz de Pedro, disse: Pedro está aí fora. Aí o pessoal que estava dentro de casa orando disse: não, é um anjo dele. E Pedro insistindo, e quando eles abriram, de fato era Pedro. Deus mandou um anjo e libertou Pedro. E a própria igreja orando não acreditou como Deus fez o livramento, né? Esse Deus age assim, dessa maneira surpreendente. A oração por livramento da dificuldade deve proceder de uma pessoa que se relaciona com Deus para ser ouvida pelo Senhor. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei,
até a sua oração será abominável. O maior livramento efetuado pelo Senhor por nós foi do sofrimento eterno. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O livramento do sofrimento pode se manifestar limitando sua intensidade e duração. Às vezes Deus não tira imediatamente, mas pelo menos ele refreia o mal. O próprio na vida de Jó, ele diz, vá, atinja, mas não tire a vida, atinja o seu corpo, mas não tire a vida. Como falei na quinta-feira, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Vamos ter várias experiências de livramento e também de dificuldades neste mundo. As aflições sempre vão bater a nossa porta. Sei que a gente não quer abrir, mas ela não vai pedir licença, ela chega, se aproxima, né? Mas, como diz o Salmo, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Terceiro lugar, extraindo lições das dificuldades na vida. Os crentes conhecem profundamente a Deus através das aflições. É a pedagogia da aflição aqui. Vejam, ele estava atribulado, ele até chamou os homens de infiéis, né? Apesar dele crer. E olha como ele descreve Deus nesse salmo, algo grandioso. No versículo 5, leamos. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Porque Deus o livrou, ele então está ressaltando o caráter de Deus, as virtudes de Deus. Ele reconhece que Deus é compassivo, ele reconhece que Deus é justo, ele reconhece que Deus é misericordioso, como o próprio Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 6, vamos ler. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Versículo 7, volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Compassivo, justo, misericordioso, aquele que vela, aquele que salva, aquele que é generoso. Os caminhos propostos pelo Senhor são melhores compreendidos depois das experiências amargas por andar no caminho mau. Às vezes, quando a gente não aprende doutrinariamente, a gente vai aprender amargamente. Como diz o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. O sofrimento de Cristo foi necessário para resgatar os eleitos da morte espiritual, física e eterna, e revelar o grande amor que Deus tem por nós. Veja ali que o sofrimento é uma demonstração de misericórdia e de amor por Deus, ou de Deus por nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O meio comum de conhecermos a Deus é através do estudo da palavra de Deus, mas as aflições são usadas para termos um conhecimento experimental do Senhor. E aí é que ninguém quer. Mas a gente sabe que nos cursos que se tomam por aí, tem de ter estágio. Estágio é para você botar em prática aquilo que você aprendeu. Porque ficar na teoria não dá. Então Deus bota no fogo da provação cada um de nós aqui. Porque é aí que nós vamos aprender e conhecer que só o Senhor
é Deus, né? Nós vamos cantar do outro lado, só o Senhor é Deus. Como diz Jó, ó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Perdeu 10 filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Ele diz, agora eu estou vendo Deus. Apesar dele ser um homem temente a Deus. As dificuldades tendem a revelar nossa fragilidade e a soberania divina sobre todas as coisas. Como eu falei do apóstolo Paulo, quando houve a dificuldade, ele gemeu, pediu libertação, né? Mas depois ele se recupera. Sim, quando vem a dificuldade, aí a gente percebe que de fato nós não somos nada. Tu és pó e ao pó voltará. E que Deus é soberano e faz tudo como lhe agrada. Agindo Deus, quem impedirá? Não há possibilidade nesta vida de aprender de Deus sem as dificuldades. Seria muito bom, mas não há possibilidade. Tiago disse, meus irmãos, tende grande motivo de alegria quando passardes por várias provações. Portanto, alegre-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, diz Pedro, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como um fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, a fé de cada um aqui vai passar pelo fogo das dificuldades para ser aperfeiçoada até o retorno de Cristo. As dificuldades que vivemos é limitada a este mundo caído, mas no novo mundo essas experiências não serão necessárias. As intervenções de Deus para mudar as circunstâncias são sinais de que Deus vai fazer de maneira definitiva no retorno de Cristo. Quem aqui não pode dizer, Deus já me ajudou em algum grau, em alguma área da vida? Sim, essa intervenção dele é só um exemplo do que ele vai fazer quando ele voltar, restaurar todas as coisas. Por último, extraindo lições das dificuldades na vida, os crentes ajudados pelo Senhor devem se tornar mais consagrados a Deus. Veja que ele foi livre daquela morte, e aí a declaração dele, versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Agora leiam o 2 comigo. O que é que ele vai fazer? Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Olha aí o homem agradecido. Eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É um homem abençoado. Eu estou prometendo aqui que eu vou andar com Deus enquanto estiver neste mundo. Segunda promessa. Terceira, versículo 12. Que posso, vamos lá, lê na tradução de vocês. O Senhor, por todos os seus benefícios, tomarei e invocarei o nome do Senhor. Louvado seja Deus, né? Parte em especial da ceia. Versículo 14, leamos o que ele vai fazer. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Na angústia é normal. Ana, lá de Eucana, disse, se o Senhor me der um filho, o que é que ele vai fazer? O que ele ia fazer? Ao Senhor darei todos os dias da minha vida. Foi essa a promessa dele. E Deus deu? Deu. E o que é que ela fez depois? Ele entregou o menino. Sim, na hora da angústia, a gente fala, Senhor, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Geralmente os desempregados aí. Eu ofereço o primeiro salário. Olha, se você falou, oferece o primeiro salário, tem de dar o primeiro salário. Porque você que fez o voto. Você não é obrigado a fazer voto nenhum a Deus. Mas quando fizeres ao voto ao Senhor, não tarde em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de sacrifício de tolo. Se você não quer votar, não vote. Mas se votar, cumpra o que se prometeu.
Ele diz: eu vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículo 17. Lemos: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que coisa maravilhosa. O louvor a Deus deve ser algo voluntário e prazeroso por parte de quem foi socorrido por Deus. Sim, quando eu venho aqui, eu venho porque o Senhor tem me ajudado. Eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando eu saio de casa, eu saio com essa consciência. Ele tem me ajudado. Eu tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir. Por isso, estejamos contentes, né? Os que são ajudados por Deus em forma de agradecimento deveriam ser mais santos em todo o procedimento. O que mais eu poderia dar ao Senhor por Ele ter me salvo? Andar na presença dEle, fazer a vontade dEle. Isso agrada muito ao Senhor. Reconheçamos que os livramentos que vêm de Deus, para não sermos ingratos para com Ele. Vamos reconhecer que Deus tem nos ajudado. Porque um dos maiores pecados que os homens têm cometido é a ingratidão. Os 10 leprosos foram curados e só um voltou para agradecer, né? O Senhor, ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como águia. A generosidade de contribuir para a obra de Deus deve estar no radar de quem foi beneficiado pelo Senhor. Sim, não é só cantar louvores, não é coçar o bolso também. Porque Zaqueu, quando foi salvo, disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, vou pagar 4 vezes mais. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A visão da salvação de Deus é que nos impulsiona a consagração. Só vendo Deus na sua plenitude que a gente vai se dedicar ao Senhor. Meus irmãos, vejam então, no mundo tereis, mas tenha bom ânimo. Nós vamos vencer. Eu me lembro quando eu cheguei de seminário com Ana, a gente não tinha nada. Olha bem, eu cheguei no seminário, nem geladeira a gente tinha. Aí quando eu entrei na sala de aula, antes de sentar, o colega que estava na primeira fila me disse: você quer uma geladeira? Assim mesmo. Quero. Tinha que botar, lá no Recife é 220, tinha de ter um negócio para 210. A geladeira era 200 e 110 para botar para 220, que é a corrente de lá. Gente, acredite, nos 4 anos, aquela geladeira não quebrou. E aí eu disse: não vou levar essa geladeira não. Dei para um seminário chamado Joabe, que também ficou com essa bendita geladeira, e essa geladeira não quebrou. Mas é interessante, eu voltei, e a igreja me designou para Jiribatuba. Alugamos uma casa. A única coisa que tinha na casa, uma geladeira nova. Acredite, uma geladeira. A única coisa que tinha na casa era uma geladeira nova. E eu não tinha geladeira. Veja como Deus é tão misterioso, como Ele opera a maravilha. Acredite em Deus. Deus é muito bom, gente. Deus salva o seu povo. Não desanime. Deus proverá. Que Deus nos abençoe.